Olá, terceiro ano, tudo bem com vocês, meus amores? Tia Elane tá aqui de volta e tô com conteúdo novo no nosso livro de educação emocional. Então vamos lá, Empreendedorismo e Projeto de Vida, página 22. A gente vai estar falando sobre valores e atitudes. Tia Elane vai ler um texto aqui para vocês, vamos lá? Os valores são como uma bússola interna que nos orienta ao longo de nossas vidas. Eles nos ajudam a saber como agir em diversas situações. Quando não entramos na frente de alguém, em uma fila, por exemplo, estamos exercendo respeito. Da mesma maneira, quando cuidamos bem do nosso material escolar, estamos praticando a responsabilidade. Respeito. Respeitar é aceitar o outro como ele é e suas preferências. Algumas pessoas têm os olhos castanhos, outras têm olhos verdes, algumas moram com os pais, outras moram com os avós. Há aquelas que gostam de azul, outras gostam de verde. Umas gostam de banana e outras de abacaxi. Convivemos o tempo todo com a diferença e a diversidade. Por isso é importante demonstrarmos respeito pelo outro. Por meio do respeito, podemos construir uma convivência harmoniosa e pacífica em sociedade. Bem, tem a letra A, Gelane vai ler para vocês. Descreva a seguir uma situação em que você respeitou o seu colega. Então, mas antes, deixa eu falar um pouquinho sobre esse texto que eu li aqui para vocês. Então, valores e atitudes. A gente está aqui falando de dois valores, e atitudes que são muito importantes, respeito e responsabilidade. Eu li aqui sobre respeito, a gente tem que entender que nós convivemos na diferença. Lembra que uma aula lá para trás, ainda na sala de aula mesmo, a tia Elane falava sobre isso? Somos diferentes. Primeiro somos diferentes fisicamente, como o texto aqui diz. Às vezes cabelo, cor de olho, pele, altura, tipo físico, se é mais gordinho, mais magrinho. E depois a gente percebe uma outra diferença, que é o jeitinho de cada um, a nossa personalidade. Só que para conviver nessa diferença, nessa diversidade, eu preciso exercer o respeito, ok? Então a letrinha A, você vai falar ou vai escrever alguma situação onde você teve respeito com o seu colega, ok? Virando então na página 23, vou ler sobre responsabilidade. Ser responsável é, antes de tudo, responder por nossas escolhas e decisões. Ao tomar uma decisão, é preciso pensar nas consequências que ela terá para a nossa vida e para a vida do outro. Ter um bichinho de estimação, por exemplo, é divertido, mas precisamos ter responsabilidade com ele, alimentá-lo, levá-lo ao veterinário, levá-lo para passear, brincar com ele, dar carinho. Pensando nesse texto, temos a letra A para vocês fazerem. Pesquisem em revistas uma imagem que represente uma atitude responsável e cole nesse espaço aqui no livro. Então, bem interessante também, Letrinha B, explique por qual motivo você escolheu essa imagem. Então, letrinha A, imagens que transpareçam o sentido do respeito para você. E por que você escolheu essa imagem? Agora a Tilane fala um pouco de respeito para você, sobre o texto que eu acabei de ler. Como que eu posso falar sobre respeito? Vamos lá, vamos arrumar um pouco as coisas. Porque aqui o conteúdo dessa aula, a gente está falando de valores e atitudes. Esses dois valores e atitudes, eles caminham juntinhos, estão muito próximos. Eu não tenho como separar o respeito da responsabilidade, caminham muito perto um do outro. Se eu respeito as pessoas, eu respeito que somos diferentes, eu vivo nessa diferença, eu tenho respeito porque você é diferente fisicamente, é diferente no jeito, na personalidade, tem opinião diferente da minha, e tudo isso eu faço com responsabilidade, Eu não tenho só responsabilidade por cuidar, também tenho que ter responsabilidade por cuidar das minhas coisas, por exemplo, cuidar do meu material, cuidar do meu uniforme, ajudar numa tarefa de casa, se eu já sei forrar a minha cama, se eu posso juntar, arrumar os meus brinquedos,
ajudar numa tarefa na cozinha se eu tenho habilidade, se a mamãe e o papai estão por perto para me auxiliar. Tudo isso está envolvendo responsabilidade. Aqui trouxe um exemplo muito importante que é cachorro, né? Que legal que é ter um bichinho de estimação, não só o cachorro, qualquer bichinho, mas requer responsabilidade. Você é responsável, ele não é seu. Você tem que cuidar dele, não é? Então, por isso que a tia Elaine está falando assim, ó, são valores que tem que caminhar juntinhos, um coladinho no outro, tá bem? Pensando nisso, tem uma dica bem interessante, se der, né, se vocês quiserem assistir com a mamãe e o papai, o filme do Rei Leão, que traz um pouco essa visão, né, da responsabilidade do compromisso, que o personagem principal, o Simba, ele depois quer voltar, a tia Elaine falando do filme, mas só para poder juntar com a nossa matéria, porque ele assume o lugar dele, ele tem responsabilidade, ele fala assim, não, eu tenho que voltar lá para o meu reino, sabe por quê? Porque é meu, eu tenho que tomar posse desse lugar, eu tenho que estar ali, eu tenho que ajudar, eu tenho que resolver as coisas. Então ele se sente responsável e entende que ele tem que contribuir. Então assim também é aqui no texto, é isso que eu quero passar para vocês, não é? Você tem que ter respeito por pessoas e por situações, não é? E também a sua responsabilidade. Entender que você é responsável por suas escolhas, por suas ações, tá bem? Mas tudo isso a gente vai fazer, ó, com diálogo, não é isso? Se você percebe um arrependimento por alguma coisa, alguma situação, conversa com o papai, com a mamãe, saiba chegar, conversar, pedir uma ajuda, tá bom? Beijo, meus amores. Até a próxima aula.